Muito bem, amigos, no estudo da lição número 6, da parte de segunda-feira, estamos estudando dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. Vinda é a hora do seu juízo. Para falarmos do juízo, que o primeiro anjo mencionou, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, nós temos que entender, voltando no tempo, nas profecias de Daniel, temos que entender como começou ou quando começou esse juízo que vai ter sequência, que está tendo sequência e vai terminar exatamente no céu, com Jesus como o sumo sacerdote, revisando as vidas humanas, julgando os que estão vivos, até que ele receba a ordem do Pai para que tudo seja então ali cessado e ele possa então vir a essa terra. Por isso, quando o anjo Gabriel ele começou a explicar para o profeta Daniel as coisas que iriam acontecer, e começou relatando sobre as grandes potências mundiais, Babilônia, a Grécia, a Médio-Pérsia, depois Roma. O anjo explicou tudo isso para o profeta Daniel, mas ele ficou mais confuso ainda, porque até onde ele conseguia entender sobre as potências que governariam o mundo, de acordo com a estátua do rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro, Daniel entendeu isso perfeitamente e até explicou para o rei Nabucodonosor. Depois das visões que ele teve sobre o bode, sobre o carneiro com 2 chifres, sobre o animal que tinha 10 cabeças, sobre o chifre pequeno, isso começou a enrolar a cabeça do profeta Daniel. Principalmente porque algumas variáveis não estavam se encaixando. Por exemplo, a questão do período, 2.300 tardes de manhã. O profeta Daniel não recebeu a explicação sobre isso. A questão do ungido de Deus que ia aparecer. Quem seria esse ungido? A questão de cessar as obras, os rituais do santuário terrestre. O profeta Daniel não podia conceber como é que o ritual do santuário, que justamente trazia justificação ao pecador, como é que isso ia parar? E a variável mais possante que ele ouviu, o tempo do fim. Então o profeta Daniel ficou doente diante daquilo que ele pensava ser uma impossibilidade de entender. Mas o anjo colocou Daniel a par, tanto no capítulo 8 de Daniel como no capítulo 9 principalmente. E a pergunta número 3 é, de acordo com a explicação do anjo ao profeta Daniel, a que período da história representa ou aconteceria as 2.300 tardes de manhã? A que período? Temos Daniel 8, verso 17, diz assim, e veio perto de onde eu estava, Daniel escrevendo, e veio perto de onde eu estava um anjo, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, e ele me disse, entende, filho do homem, porque isso não acontecerá antes do fim do tempo, ou só acontecerá no tempo do fim. E disse o anjo para o profeta Daniel, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira de Deus, porque isso pertence ao tempo determinado do fim, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então o coração do profeta Daniel ficou ainda mais acelerado. O que significava essa expressão, o tempo do fim, ou o fim do tempo da ira? Então, para a pergunta, de acordo com a explicação do anjo ao profeta Daniel, a que tempo se referiu o anjo quando falou das 2.300 tardes de manhã? Em resposta, o anjo explicou que tudo estava reservado para o tempo do fim, ou seja, para os nossos dias. Esse longo período profético, que foi explicado pelo anjo nessa visão, deu motivo para o profeta Daniel ficar doente. E foi motivo de polêmica e de grandes discussões entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Alguns diziam que 2.300 tardes de manhã não simbolizavam 2.300 anos, mas sim 2.300 dias literais. E alguns chegaram a dizer que a Ponta Pequena não seria Roma, seria o rei Seleuco, chamado Antíoco Epifânio, que haveria de criar uma situação adversa para o povo de Deus. Mas Antíoco Epifânio não se encaixa dentro da profecia do tempo do fim.
porque o tempo do fim não havia chegado ainda. Muitas coisas deveriam acontecer, como por exemplo a purificação do santuário, como por exemplo a pregação do evangelho eterno a todo mundo, como por exemplo o temor a Deus e a glória a Deus, como por exemplo caiu Babilônia, ou a marca da besta. Então tudo isso teria que acontecer para que essa profecia ela tivesse o seu cumprimento de forma adequada. Então o anjo explicou para o profeta Daniel, no capítulo 8, depois no capítulo 9, explicou que Daniel viu um carneiro com 2 chifres. Esse carneiro representava a Média e a Pérsia. Por isso ele tinha 2 chifres, um poder que era governado por 2 reis, a Média e a Pérsia. Depois Daniel disse, eu vi um bode com um chifre só na testa, um chifre grandioso. E esse bode investiu contra o carneiro de 2 chifres e o derrotou. Então o anjo disse, esse bode com o chifre grande é a Grécia. Então na sequência Babilônia, na sequência da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, a cabeça era o rei de Babilônia, o peito e os braços era Médio-Pérsia, por isso os 2 braços, Média-Pérsia. Depois o ventre era de bronze, representando a Grécia. Agora, em vez de metais, Deus usou animais, para que Daniel pudesse entender. O bode com o chifre grande, o bode investiu contra o carneiro e derrotou o carneiro. E diz assim, o anjo disse para Daniel, e você olhou na sua visão, e esse bode que tinha o chifre grande venceu a todos, se tornou mundial. Depois o chifre caiu. Esse chifre era o rei Alexandre o Grande, que dominou o mundo. Um homem de uma imaginação muito espetacular. Ele tinha um pensamento, um raciocínio bélico tremendo. Conquistou o mundo ainda na sua juventude. Mas ele morreu muito jovem, devido a alguns problemas estomacais que ele possuía. E diz o anjo, então esse chifre grande caiu. E desse chifre, 4 chifres nasceram. Quando Alexandre o Grande morreu, os 4 generais dele assumiram o poder, como se fosse uma junta militar para governar o mundo. Esses 4 generais dominaram até que eles entraram em conflito entre si, e do meio desses 4 poderes, que eram os 4 generais de Alexandre o Grande, nasceu uma ponta pequena, que era Roma militar. Roma cresceu, era a ponta pequena, o chifre pequeno. Cresceu e dominou tudo, tomou conta de tudo. Roma se tornou o que na estátua do rei Nabucodonosor eram as pernas de ferro. E derrotou a Grécia e tomou o poder, de maneira que a ponta pequena, o chifre pequeno, cresceu. E diz Daniel, esse chifre depois tinha boca e falava arrogância, e jogou a verdade por terra, e perseguiu os santos do Altíssimo. O anjo disse, é um poder que primeiro será político, depois será religioso. Daí a religião se une com o Estado e forma então o poder papal. Dessa forma, o anjo explicou para Daniel, mas faltou a explicação das 2.300 tardes de manhã, que nós só veremos amanhã, na terça-feira, a explicação que o anjo deu para Daniel. O anjo disse para Daniel, Daniel, fica tranquilo, você encerra essa visão, porque o que você viu não é para agora, é para o tempo do fim. Então o Daniel ficou em angústia. O que o anjo deixou de explicar, nós vamos entender amanhã. Por isso, é importante que nós olhemos para as profecias de Daniel com um olhar também no livro do Apocalipse, para entendermos por que João disse que vinda é a hora do seu juízo. Quando é que começou esse juízo que João ele mencionou? Começou na profecia do profeta Daniel, 2.300 tardes de manhã. Um pregador estava no púlpito e disse, irmão, eu tenho um relógio digital. Esta manhã eu fui olhar para o meu relógio e ele estava parado. Ele sempre me serviu, eu sempre organizei a minha rotina diária por esse meu relógio. Mas infelizmente, quando eu olhei para ele hoje, ele estava apagado. Eu estou me sentindo um pouco desorientado sem o meu relógio digital. Podemos dizer que nós, como cristãos, nós temos um relógio muito mais potente e que nunca para. É o relógio profético. Deus nos deu esse relógio e colocou em sua palavra, para que nós possamos olhar aquilo que acontece na história através das profecias e então ficarmos orientados com respeito ao presente, ao passado e com respeito também ao futuro. Isso vai nos orientar para que nós possamos fazer a vontade divina.
Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 102, ela escreveu o seguinte: existem pessoas que estudaram as mensagens de Daniel e Apocalipse e foram grandemente abençoadas, consagrando suas vidas ao Salvador. Então é importante que nós entendamos as profecias para que nós possamos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade divina. Uma pequena menina, ela notou que sua avó lia muito a Bíblia. E um dia, quando recebeu uma visita, aquela visita viu a avó daquela menina lendo a Bíblia. E disse: por que sua avó lê tanto a Bíblia? Aquela menina pequena disse: eu acho que ela está se preparando para as provas finais. Ela talvez imaginasse que sua avó estivesse estudando um livro para participar de algum concurso ou de alguma prova assim, acadêmica. Mas, na verdade, ela estava se preparando para a grande prova do juízo final. Lendo as profecias, se orientando, ficando alerta para não ser pega de surpresa. Temos que entender que quando lemos a palavra, nós com certeza colocamos Jesus em nossa vida. E Deus coloca o alerta para que nós possamos entender a sua vontade e como Ele deseja nos colocar a par de tudo que vai fazer. Por isso, a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E ainda, em outra passagem, ele diz assim, que por falta de conhecimento o povo perecerá. Porque sem profecia o povo se corrompe. Com a profecia, nós ficamos com o nosso alerta ligado. Isto vai acontecer. Isso está profetizado. Como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo vai acontecer. Nós temos que ficar ligados nos acontecimentos, para que nós possamos, então, entender e colocar a nossa vida em harmonia com a vontade divina. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos um final de dia feliz. Deus abençoe a todos. Amém.